Bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Estava dizendo ah, na nossa prática de ontem um pouco sobre essa palavra resistir e a palavra existir, né? Ah, Às vezes eu mesmo uso esse termo de que a nossa prática, né, essa prática de yoga, como a gente tem feito, essa prática de relaxamento, essa prática com imobilidade, essa prática com ênfase respiratória, né? Isso vai muito na contramão dos movimentos do mundo, dos dinamismos, das coisas externalizadas, né? Vai muito na contramão disso e por isso mesmo isso acaba sendo uma certa prática de resistência, né? Esse gesto de interrupção, como diz o La Roça, também como uma forma de resistência. Mas talvez seja interessante a gente pensar mais isso como uma reexistência, né? Reexistir, existir de outra maneira, né? Resistir tem a ver assim com alguma coisa que a gente precisa colocar esforço, né? Resistir chega uma hora que cansa. E sim, tem coisas que a gente precisa fazer isso, mas talvez para a nossa prática, né, caiba melhor essa ideia de existir. Existir nessa prática, simplesmente existir sem ter que resistir a nada, mas também sem ter necessariamente que alcançar nada do que a gente fica assim constantemente quase obrigados a fazer, né? Assim, performances, conquistas, e aqui a gente pode simplesmente existir nessa condição, ou reexistir se a gente precisa de alguma maneira, né? Alterar ou modificar um pouco essa nossa forma de existência, né? Então, vamos lá? Vai para a postura de meditação. Vê se é fácil se colocar nessa postura, ou se o corpo resiste e a gente insiste. E isso vira, de alguma maneira, assim, uma luta interna que desgasta. Talvez seja melhor encontrar outras vias que não as vias do combate. Talvez reacomodar, resistir. O corpo se acomoda na postura. A respiração se acomoda dentro do corpo. E a gente procura simplesmente existir nessa postura. Existir tem a ver com a vida, tem a ver com aquilo que nos anima. Resistir tem a ver com força, esforço, alguma coisa que nos desgasta, esgota, cansa.
Então é importante reconhecer quando a gente está resistindo a alguma coisa na nossa prática, isso vai nos levar a um certo esgotamento, ou quando a gente está existindo ou reexistindo, encontrando novas formas de existir, isso nos anima. E dá para extrapolar isso para a vida também, cada um sabe daquilo que resiste e esgota ou daquilo em que você pode existir e te revigora. E aqui, de alguma maneira, existimos juntos, nesse sarra, como diz o mantra. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinapatitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Procura começar a reconhecer um centro de força, um centro gravitacional do corpo. Nessa região próxima ao umbigo, um pouco abaixo do umbigo, como se você começasse assim uma pequena puxada a partir do esfíncter anal, uma pequena puxada do canal da uretra. Eu tenho usado esse termo como se amarrasse tudo isso com a raiz do umbigo, criando uma amarra mesmo, lá por dentro. Então não é na superfície do assoalho pélvico, não é na superfície do abdômen onde está o umbigo, é lá na raiz de tudo isso. Como se isso te levasse na direção de um ponto onde esses caminhos internamente se encontram. E não só se encontram, mas se amarram. E sustenta isso amarrado.
essa amarra ajuda a segurar a coluna lombar. Então a coluna não fica solta nela própria, mas ela fica sustentada, segurada por essa força. Essa amarra evita esses movimentos descendentes da respiração. Então a respiração acaba ganhando uma expressão um pouco mais ascendente. Mas ela também, de alguma forma, em sentido oposto, ajuda a fixar o corpo no chão. Relaxa essas amarras. Em primeiro lugar, percebe o que acontece com a sua respiração. A liberdade desses fluxos descendentes. Percebe também a sustentação da lombar. A lombar mais solta, talvez um pouco mais comprimida. Mais uma vez, sobe cuidadosamente com a região anal, não é para apertar com força, mas é para puxar para cima. Você quer encontrar com essas três vias lá num ponto um pouco abaixo do nível do umbigo. Então sobe com a região anal, sobe com a região genital, canal da uretra, puxa essa raiz do umbigo, como se fizesse uma amarra desses três caminhos. Que ajuda a segurar a lombar. Nisso ela se descomprime, que previne os movimentos descendentes da respiração. Tenta sentir isso. A respiração que vai para baixo, ela é de alguma maneira limitada ou rebatida e se inverte. E se a respiração passa a ser um pouco mais torácica, essa própria abertura das costelas ajuda a descomprimir também a coluna torácica. As costelas se inserem na coluna e se ficam um pouco mais abertas. Também abre um pouco de espaço na coluna. E a coluna não fica somente apoiada sobre si mesma, mas fica sustentada pela própria respiração. Eu não estou querendo resistir a nada. Eu estou querendo encontrar uma forma de existir aqui nessa postura. Isso tudo faz parte do asana. Também encontra relação com o pranayama e a respiração.
a respiração se acomoda e repousa dentro do corpo. Então, com os braços para trás e uma mão segurando o punho da mão contrária, mantém essa integração, essa amarra, e você vai arredondando o seu tronco lá para frente, como quem leva o topo da cabeça na direção do chão. Mas você, mesmo que consiga, não chega a tocar. A gente não quer o apoio da cabeça. E você não passa do ponto onde consiga retornar com facilidade sem usar nenhum impulso das mãos. Então vai até o seu máximo sem tocar a cabeça no chão. E desse ponto, dessa amarra, desse lugar onde você reúne essas três forças, esses três caminhos, começa a voltar. Quando voltar, a gente vai outra vez. Então, esse ponto mantém uma integração, uma coesão, e você vai arredondando o seu tronco lá para frente. Como quem quer levar o topo da cabeça na direção do chão, mas você não chega a perder o seu centro. Você não desloca o seu peso para o apoio da cabeça, nem das mãos. E a partir desse centro você volta, realinhando a coluna. Não perde ele de vista. Mais uma vez. Sem perder o seu centro, vai arredondando o seu tronco à frente. Como quem leva o topo da cabeça lá no chão, à frente dos pés. Agora você solta suas mãos, apoia as mãos no chão, desloca parte do peso, então, para esse apoio das mãos. Vê se você mantém esse centro ativo. E para perceber isso, tira o contato das mãos e vê se você consegue se manter no mesmo lugar. Ou se você precisa reacomodar. Volta o apoio das mãos. Vê se você precisa agora, antes de tirar as mãos de novo, encontrar um ponto que você já saiba, né? Reencontrar um ponto onde você vai poder tirar suas mãos sem esforço, sem se perder do seu centro. E aí você vai tirando as suas mãos do chão, uma mão segura o punho da mão contrária lá atrás do corpo e você retorna com facilidade ao seu centro, ao seu eixo. E leva os braços estendidos lá para cima e cresce, procurando manter
uma certa tração na coluna vertebral, volta os braços. As mãos, ou as pontas dos dedos, tocam suavemente o chão. Você não se apoia. É um toque muito suave. E de novo, leva os braços lá para cima, vê se cresce um pouquinho mais. Não perde esse centro. Puxa um pouquinho mais o canal da uretra, a região anal, a raiz do umbigo, amarra tudo isso. Evita os fluxos descendentes da respiração. Mantém toda essa estrutura e volta os braços. Tenta não perder nada disso. As pontas dos dedos das mãos tocam suavemente o chão. Mais uma vez, leva os braços lá para cima. Com a maior leveza possível, volta os braços. Apoia as mãos no chão. De alguma forma, ou os dedos ou as mãos, que você possa soltar um pouco do peso nas mãos. Então, use o apoio das mãos ou dos dedos no chão para relaxar um pouco mais o tronco, as costas, a área da coluna. E relaxa completamente esse núcleo, esse centro de gravidade, esse centro de força. Percebe como fica a sua respiração quando tudo isso se relaxa. A gente vai percebendo que esse centro de força tem uma relação com os caminhos da respiração. Continua acompanhando a sua respiração, mas você vai lentamente diminuindo esse apoio das mãos no chão, até poder tocar de novo muito suavemente as pontas dos dedos das mãos. É só um toque, não é mais um apoio. Então você volta a depender dessa firmeza do seu centro de força. Encontra essas amarras novamente. Percebe o que aconteceu com aquela respiração descendente. Mantenha as pontas dos dedos das mãos no chão. Estende as pernas lá para frente, Dandasana. Procurando se apoiar o mínimo possível nas mãos. Usando esse núcleo, usando esse centro. Inclina o tronco à frente em Paschimottanasana. Se precisar, deixa os joelhos um pouco flexionados. E não exagera na postura, assim,
no alcance para você não se distrair com o excesso de alongamento. Procura uma espécie de um alongamento homogêneo em toda a parte de trás do corpo, como se fosse um único alongamento, desde trás dos tornozelos até a nuca. Como se a gente procurasse assim uma sensação mais ou menos equilibrada de alongamento por toda a parte de trás do corpo, e talvez isso nos dê uma sensação de que é uma via, é um caminho. Sem o apoio das mãos, a partir desse centro de força, você retorna e começa de novo a arredondar o seu tronco lá para frente. As mãos seguram em algum ponto e ajudam a puxar um pouquinho mais. E você procura de novo esse alongamento equilibrado e razoavelmente homogêneo por toda a parte de trás do corpo. Não perde esse centro de vista. Para onde vai a sua respiração? Vai ser possível reconhecer a respiração interagindo com essa via de alongamento que se cria na parte de trás do corpo. A partir desse centro, sem apoio das mãos, retorne. Sem perder esse centro, vai outra vez arredondando o tronco lá para frente. Esse centro te ajuda agora a empurrar a sua lombar um pouquinho mais para trás. E junto com isso, a empurrar a sua respiração mais para trás. Então a postura cria uma condição de abertura que desloca o movimento da respiração, que direciona o movimento da respiração para onde está sendo alongado, para onde está mais aberto. Mas não é só a postura pela forma, mas tem essa posição interna do corpo, essa postura interna, essa amarra que a gente cria. Então, mantendo a forma do corpo, desfaz essa amarra. Relaxa completamente o abdômen, relaxa a região anal, genital, todo o assoalho pélvico. E vê o que acontece com a sua respiração. O que acontece com esses fluxos descendentes da respiração. E o que acontece com a interação da respiração com a área de alongamento.
Mantendo a postura, amarra esses pontos outra vez. Percebe o que muda. Na atividade da postura e na posição da respiração dentro do corpo. Sem perder esse centro, e a partir dele você retorna. As mãos tocam suavemente ou nas coxas ou tocam sem se apoiar no chão. Mantém Dandasana por alguns instantes. Com as pernas assim estendidas mesmo, a gente vai fazer uma torção. Então a mão direita se apoia na lateral externa do joelho esquerdo. A mão esquerda apoia no chão logo atrás do sacro. Usa as mãos como alavancas, torce. E com as pernas estendidas mesmo. É como se o seu pé direito fosse um pouco para frente e o seu pé esquerdo um pouco para trás, a partir de um posicionamento do quadril. O lado direito do quadril vai um pouco mais para frente, o lado esquerdo do quadril para trás, o isquio direito um pouco para frente, isquio esquerdo um pouco para trás. E torce desde então da base da coluna. Percebe a sua respiração. Começa a voltar os isquios, o quadril, os pés para o lugar e vai retornando da postura, torcendo para o outro lado. Primeiro posiciona as suas mãos, aí você começa uma torção. E se você começa essa torção desde a base, é natural que o seu pé esquerdo vai indo lá para frente, o seu pé direito vai sendo puxado para trás pelo movimento que nasce do quadril. Pelo próprio quadril, começa a retornar. De novo para o outro lado, a mão direita no joelho esquerdo. Mão esquerda na linha do sacro. Começa a torção da base. Percebe o seu centro de força e a relação dele com os alcances da respiração. E relaxa completamente o abdômen ou o assoalho pélvico. Vê o que acontece com a postura, com os fluxos da respiração, com o eixo, com a coluna. Para onde vai a sua respiração? E tenta retomar, então, outra vez, essa amarra e mantendo a sustentação disso tudo, você volta e começa
a criar sua torção para o outro lado. Acompanhando a sua respiração, a relação dela com esse centro de força. Vai desfazendo esse centro, dissolvendo, deixando ele escorrer. E o que acontece com a sua respiração? Retoma esse núcleo e retorna à postura. Postura de meditação. Vê se fica um pouco mais natural agora. Manter a postura sustentada por esse núcleo. Como se a postura não fosse sustentada pelo apoio no chão, mas sustentada pela força ascendente desse centro de força. Desloca o tronco à frente para passar para o gato. Não perde esse centro. As mãos bem apoiadas, ganhe espaço nos punhos, cotovelos, ombros. Apoie os dedos dos pés no chão para passar para o cachorro. E vai então levando o quadril lá para trás e para cima, como se alguém te puxasse pelo topo das coxas. Não perde esse centro. É desse centro que você vai criando essa força, como se o quadril fosse indo lá para trás. Tentando levar mais peso para o apoio dos pés, menos peso para o apoio das mãos. Abdômen desinflado, base do diafragma larga. Volta para o gato. O gato, você se deita de bruços. Queixo no chão. As pernas unidas, peito dos pés no chão, as mãos entrelaçadas sobre o quadril. A partir desse centro de força, empurra um pouco mais o pubis e a frente do quadril na direção do chão.
Estende um pouco mais as pernas, o peito dos pés, bem estendidos no chão. E sobe com a cabeça, o tronco. Mantém esse firme apoio desse núcleo no centro de força no chão. Sustenta essa amarração que sustenta e segura a lombar, que empurra os fluxos da respiração para cima. E com a máxima leveza, você volta. Você não chega a relaxar completamente. Não perde esse centro. Não relaxa essa amarra. É como se procurasse pesar ainda o mínimo possível sobre o chão. Mais uma vez. Une as pernas, estende bem o peito dos pés lá para trás, queixo no chão. Agora as mãos aos lados das costelas, baixas. As mãos não sustentam, elas só se apoiam. Empurra bem a frente do quadril no chão, sobe com a cabeça e o tronco, com a maior leveza possível. E volta. Vira de costas. Abraça os joelhos. Puxa bem os joelhos para o peito. E solta as pernas. Apoia os pés no chão. Em seguida vai estendendo as pernas, se for confortável. Shavasana. As pernas separadas, os pés caem para fora, os braços separados do tronco, as palmas um pouco voltadas para cima. O corpo totalmente relaxado agora. E relaxa especialmente aquele ponto onde você amarrava internamente
o que é puxado do umbigo, o que é puxado da região anal, o que é puxado da região genital. Relaxa especialmente esse ponto de amarra, esse ponto de encontro. E deixa a respiração, o fluxo natural da respiração, o movimento natural da respiração, te ajudar a relaxar especificamente esse ponto onde as coisas eram amarradas. Agora você solta essas amarras. Encontra nessa postura uma forma de existir, uma forma de existir que tem a ver com a própria vida, que tem a ver com essa força que nos anima, essa força vital que anima a matéria. O corpo repousa na postura, a respiração repousa no interior do corpo. A mente repousa no interior da respiração. Procura qual é o ponto nuclear da respiração. Qual é o centro da respiração? Onde ela começa, para onde ela retorna. E a gente ficou a prática toda até agora procurando um centro de força, um certo centro que organiza e sustenta o corpo. Agora a gente está procurando o centro da respiração. Onde é a origem da inspiração e onde é o término da expiração? Mantendo ainda a mesma postura, da forma mais suave possível, encontra de novo aquele ponto de amarra a partir da região anal, genital, raiz do umbigo. Mantenha essa amarra. Procura o centro da respiração.
acompanhando a respiração, desfaz essa amarra, percebe que o centro da respiração se desloca. Talvez ele desça pelo corpo. Continua acompanhando a sua respiração da forma mais suave possível. Retoma essa amarra, a mais suave que você puder. Talvez ela já desloque o centro da respiração um pouco para cima. Aumenta a intensidade dessa amarra, que ainda não é o máximo. Como se fosse a metade possível do que você pode apertar nessa amarra. Vê para onde ela desloca o centro da respiração. Então você aperta ao máximo, puxa ao máximo a região anal, genital para cima, raiz do umbigo para dentro, o máximo de força nessa amarra, nessa trava, e vê para onde vai o centro da sua respiração. Relaxa tudo isso, acompanha a sua respiração se deslocando. Nos sentamos. Uma mão segura a outra atrás do quadril e você arredonda, inclinando o tronco à frente, como se fosse levar o topo da cabeça para o chão. Mas não encosta mesmo que consiga. Mantenha a firmeza nesse centro de força. Vê se é possível identificar também o centro da respiração. A partir desse centro de força, você retorna e reorganiza a sua postura ereta. Acomoda as mãos e os braços como preferir. Não perde esse núcleo. Você procura reconhecer ao mesmo tempo esse centro de força e o núcleo da respiração, onde ela se origina e onde ela termina. E vê como isso tudo afeta o asana, talvez produzindo assim esse assentamento necessário para o asana. O corpo repousa na postura, a respiração repousa no interior do corpo, a mente no interior da respiração.
como se sua mente fosse se expandindo e retraindo junto com a respiração. Lentamente reabrindo os olhos, piscando, retomando alguns movimentos. Movimentos que não te tiram do centro, que não fazem você perder o centro de força, o centro respiratório, o eixo. Assim, aos poucos, voltando a interagir com o mundo. E ver se esse centro continua assim, tangível por algum tempo. Né? Por algum tempo. A gente tenta continuar acompanhando ele. Muito bem. Um bom dia. Obrigado. Até amanhã.